Que alegria ter você por aqui hoje. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Tá bem marcadinho, né? Não reparem, é porque tudo é importante. Busquem, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você já sentiu que, por mais que se esforce, por mais que se preocupe, por mais que trabalhe dia e noite, o resultado financeiro da sua vida parece insuficiente? Como se você estivesse correndo em uma esteira, se movimentando freneticamente, mas sem sair do lugar. A ansiedade pelo amanhã, as contas que se acumulam, o medo de não ter o suficiente, a sensação de que a prosperidade é privilégio para alguns poucos, e nunca para você. Isso tem sido um peso esmagador em sua alma? Se sim, quero que você respire fundo agora e saiba que Deus não apenas vê a sua luta, mas Ele tem uma palavra radical, transformadora e libertadora para você hoje. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus declara, com a autoridade de quem criou os céus e a terra: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão lhes acrescentadas. Irmãos, percebam a profundidade e a lógica divina contida aqui. O pois liga esse versículo a tudo o que Jesus tinha falado. Ele havia acabado de dizer para não nos afligirmos com o que comer, com o que beber ou com o que vestir. Ele apontou para os lírios do campo e as aves do céu, mostrando como o Pai Celestial os vestem e os alimentam. E então ele faz um diagnóstico certeiro. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ou seja, o mundo, aqueles que não reconhecem a Deus, têm um modo de operar. A prioridade número 1 é a aquisição das coisas. A busca primária, o alvo central e o sustento é a riqueza, a segurança material. E Jesus diz que nós, seguidores, não podemos viver sobre essa lógica. Por quê? Porque essa lógica gera ansiedade, gera um coração dividido, gera uma vida de escassez mental e espiritual. Mesmo que porventura se consiga algum conforto material. E aí então ele entrega o código: buscai, pois, em primeiro lugar. A chave está na ordem dos fatores. Na matemática de Deus, a ordem dos fatores altera sim, e totalmente, o produto final. A equação do mundo é buscar as coisas mais, talvez, se sobrar tempo, buscar a Deus igual ansiedade e vazio. A equação de Jesus é diferente. Buscar Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mais a promessa, igual todas as coisas vos serão acrescentadas.
O resultado não é apenas financeiro, é uma vida acrescentada, suprida, transbordante em todas as dimensões. Vamos entender esse buscar em primeiro lugar. Não significa buscar a Deus de manhã, antes de começar o dia, e depois passar as próximas 16 horas em pânico pelo sustento. Em primeiro lugar, é uma posição de primazia absoluta. É o alvo central, o motivador principal, a lente através da qual todas as outras decisões são tomadas. É fazer o reino de Deus e a sua justiça o seu negócio principal. E o que é buscar o reino de Deus? É submeter todas as áreas da sua vida ao governo do Rei Jesus. É desejar que a vontade dele seja feita na sua família, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, nas suas finanças, assim como é feita no céu. É viver pelos valores do reino: amor, integridade, generosidade, serviço e fé. É buscar a sua justiça e desejar um caráter transformador, alinhado com o caráter de Cristo. É viver retamente, honestamente, em santidade. Agora, veja como isso é prático. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, o seu trabalho deixa de ser apenas um meio de ganhar dinheiro e se torna um campo missionário, um lugar onde você exerce os dons que Deus te deu para glorificá-lo. Sua vocação se torna um ministério. A maneira como você trata seu chefe, seus colegas, seus clientes muda. Agora você está representando o rei. A forma como você administra o dinheiro que entra muda radicalmente, porque você entende que tudo é dele. E você é um mordomo, um administrador. O dízimo, que é um assunto muito discutido, deixa de ser um peso e se torna um ato de adoração e confiança de que aquele que é o dono de tudo pode sustentá-lo com 90% restante melhor do que você com 100%. Deixe-me contar uma história que Jesus contou, que ilustra perfeitamente a loucura de inverter a ordem. É a história de um homem rico, insensato, que está em Lucas, capítulo 12. O capítulo 12 todinho é interessante, mas eu vou falar a partir do 17. Lucas, capítulo 12, versículo 17. Mas leia completamente, que é interessantíssimo e profundo para entendimento. O homem tinha terras que produziam uma grande colheita. O resultado financeiro foi extraordinário. E aí, qual foi o processo de pensamento dele? Ele começou a fazer cálculos puramente materiais. O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. E ele concluiu: vou derrubar os meus celeiros e construir maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens.
e direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Irmão, percebe a lógica? A busca primária foram os bens. A colheita foi o Deus dele. Os celeiros maiores se tornaram o alvo. A segurança financeira se tornou o seu evangelho. Ele não consultou a Deus. Ele não buscou o reino. Ele não perguntou: Senhor, este excesso que o Senhor me deu, como posso usá-lo para o seu reino? Para abençoar quem tem fome? Para promover a tua justiça? Ele não perguntou. Ele centralizou tudo em si mesmo. E qual foi o resultado? Deus lhe disse: insensato. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Reflexivo, né? O resultado da equação invertida foi a pobreza espiritual, a morte, a perda total. A ordem dos fatores aniquilou o resultado. Agora, veja o contraste com alguém que buscou em primeiro lugar. Pense em Salomão. No início do seu reinado, Deus lhe aparece em um sonho e diz: pede o que quiseres. Salomão poderia ter pedido riquezas, longevidade, vitória sobre os inimigos, mas qual foi o pedido? Ele buscou em primeiro lugar. Ele disse: dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante o teu povo. Ele buscou o governo justo, o reino. Ele buscou a sabedoria que vem do alto, a justiça de Deus. E qual foi o resultado? Deus respondeu: visto que este foi o desejo do teu coração, não pediste riquezas, bens ou honra, nem pediste a morte dos teus inimigos, importante essa parte, mas pediste sabedoria, farei o que pediste. Também te darei o que não pedistes, riqueza, bens e honra. Todas as coisas foram acrescentadas, porque a ordem estava correta. Talvez você esteja pensando: isso é muito bonito, mas minha realidade é dura. As contas chegam. O salário é curto. A dívida pressiona. Como posso buscar o reino primeiro nessa situação? E eu quero falar diretamente ao seu coração agora. A sua ansiedade é um sinal que talvez, sem perceber, as coisas tomaram o primeiro lugar no seu coração. Elas se tornaram o seu foco principal, a sua fonte de segurança. E Jesus está te convidando a uma transferência de confiança. Ele não está dizendo para você ser irresponsável, deixar de trabalhar ou fazer planos. Não. Ele está dizendo: confia em mim como a tua fonte primordial.
Faz do meu reino o teu maior amor, a tua maior paixão. E deixa as consequências materiais comigo. Isso exige um ato de fé, um salto de confiança. É como Pedro saindo do barco e andando sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos em Jesus, os olhos em Jesus é o reino em primeiro lugar. Ele fez o impossível, andou sobre as águas. No momento em que ele transferiu o foco para o vento, as ondas, as circunstâncias financeiras ameaçadoras, ele começou a afundar. Jesus estende a mão para você hoje e diz: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pare de duvidar da prioridade dele. Coloque os olhos firmes nele. E como se colocar isso em prática hoje, agora? Primeiro, em arrependimento. Perdoar. Perdão. Arrependimento. Reconheça diante de Deus se as finanças, a carreira, a casa própria, o carro do ano se tornaram ídolos em seu coração. Se a ansiedade tem sido a sua oração constante, perturbadora. Arrependa-se e declare: Senhor, de hoje em diante, o Senhor é o primeiro. O teu reino é a minha busca principal. Segundo, em ação prática, comece a administrar o que você tem como um mordomo fiel, não como um dono ansioso. Seja fiel no pouco, em ser generoso com quem precisa. Como Deus confiará a você mais? Entende? A generosidade é um antídoto poderoso contra o espírito de escassez. Quando você dá, você declara como atos: Deus, eu confio que o Senhor é minha fonte, não este dinheiro. Terceiro, mude a sua linguagem. Pare de declarar escassez. Nunca vou conseguir. Está tudo difícil. Eu sou pobre. Comece a declarar a providência e fidelidade de Deus, mesmo antes de você ver a mudança. Agarre-se à promessa, como está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha só. Está escrito aqui. Note. Ele supre as necessidades e supre de acordo com as riquezas dele, não de acordo com o seu salário ou a economia do seu país. É muito pouco. O diabo, ele quer que você acredite que buscar a Deus em primeiro lugar vai te deixar pobre, desamparado, um bobo espiritual. E é a mentira. É a mentira que ele plantou desde o jardim do Éden, sugerindo que Deus estava guardando algo bom
de Adão e Eva. A verdade é exatamente oposta. Deus quer abrir as janelas dos céus e derramar sobre você uma bênção tal que não haja lugar suficiente para armazená-la. Mas Ele quer fazer isso em um coração alinhado, onde Ele é o tesouro. Porque se Ele der riquezas a um coração que não o tem em primeiro lugar, aquelas riquezas destruirão aquela pessoa, como quase destruíram o jovem rico que amava mais os seus bens do que a Jesus. Deus te ama demais para te dar um ídolo que vai competir com ele no seu coração. Por isso, ele pede a primazia. E quando ele tem a primazia, ele libera a provisão de uma maneira que traz paz, alegria e espaço para você ser uma bênção para os outros. Você está cansado de carregar o fardo da ansiedade financeira? Você está exausto de correr atrás do vento? Hoje é o dia de uma virada. É o dia de reprogramar o seu código de prioridade. Diga comigo, mesmo que seja em sussurro, aí no seu cantinho, do seu jeito, da sua forma. Fala comigo. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu busco o teu reino e a tua presença em primeiro lugar. Eu te coloco no centro do meu coração, da minha família, das minhas finanças. Toma o primeiro lugar, Senhor. Eu confio que enquanto fizer da tua vontade a minha maior busca, o Senhor cuidará de todas as coisas que me concernem, que é do seu direito. Eu entrego minha ansiedade aos teus pés. Eu creio na tua provisão. Faça essa oração de coração. E agora, depois dessa decisão, quero fazer um apelo prático a você que está assistindo. Se esta mensagem tocou o seu coração e fez sentido para a sua luta, você pode fazer algo muito simples que ajuda com que esta palavra alcance mais vidas. Curta esse vídeo. Isso sinaliza para o YouTube que este conteúdo é relevante. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho para não perder as próximas mensagens que vão fortalecer a sua fé. Deixe um comentário dizendo amém se você entendeu essa palavra. Ou compartilhando o que Deus falou com você. A sua fé vai encorajar outros. Isso é algo crucial. Você já está ajudando milhares de pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está precisando ouvir isso. Talvez um familiar, um amigo que está passando por um aperto financeiro, por ansiedade. Você pode ser um instrumento de Deus para trazer a libertação à vida dessa pessoa. Não guarde essa mensagem para você. A bênção que é liberada quando compartilhamos a palavra é imensa. Lembre-se, a riqueza que Deus quer te dar
vai muito além do dinheiro. A riqueza de paz, de propósito, de contentamento, de ver a fidelidade dele se manifestando dia após dia. E sim, ele é capaz de prosperar você materialmente, para que você seja um canal de recursos para o avanço do reino. Mas comece pela ordem correta. Busquem em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus à frente de tudo. E então, segure-se, porque todas estas coisas, a provisão, a sabedoria, as portas abertas, as soluções criativas, as oportunidades lhe serão acrescentadas na sua vida. Não por seu esforço desesperado, mas pela mão grandiosa e fiel do Deus que honra aqueles que o honram. A partir de hoje, viva sob o código da prioridade que gera a verdadeira e eterna riqueza. Que Deus te abençoe ricamente sua vida, sua casa e seus caminhos. Em nome de Jesus, amém.